problema é que o ser humano pensa que ele é o autor, mas isso é um erro. É o poder superior que faz tudo e o homem é apenas uma ferramenta. Só Brahman tem livre-arbítrio. E eu acho que ele escolheu não ter livre-arbítrio. A noção de escolha implica num escolhedor, em alguém que toma as ações. E a noção de escolha encaixa perfeitamente na nossa percepção. Eu sinto que eu estou tomando decisões, eu sinto que eu estou fazendo escolhas. Mas será que isso é real? Será que eu realmente tomo decisões? Será que eu realmente faço escolhas? Será que esse eu individual, que hoje de manhã escolheu o que ia comer no café da manhã, fez essa decisão? Será que você tomou a decisão de clicar nesse vídeo e assistir ele? Será que você tomou a decisão de continuar assistindo, de dar pausa, de sair? Quem é que está tomando as decisões? Existe decisão? Nós temos os seguintes problemas. Cientificamente. Primeiro, não existe um centro onde o seu eu se localiza. Se você pegar o cérebro e procurar onde está o centro, o núcleo dele, onde o eu fica, você não vai encontrar. O eu está espalhado por todo canto. Eu vou colocar na descrição alguns links que eu acho interessantes, falando sobre a consciência e sobre a ilusão do eu, ou do self, e onde esse eu se encontra. Ou onde ele não se encontra, né? Porque ele não está em lugar nenhum. Segunda coisa. Existe uma coisa chamada o grande problema da consciência. The hard problem of consciousness. O grande problema da consciência. E qual é a questão desse grande problema? A consciência não deveria estar aí. Ela não deveria existir. Porque a evolução funcionaria muito bem sem a consciência. Se a gente evoluiu de uma célula e foi evoluindo para o peixe, virou um ser que rastejava, até chegar no humano, para que você precisa de consciência? Para decidir se você vai comer uma fruta venenosa ou se você vai comer uma fruta doce? Para decidir tudo que envolve a questão da evolução da espécie e da sobrevivência não precisa de uma consciência. A consciência está aí sobrando, ela está aí a mais. Ela não deveria existir, ela não faz falta nenhuma. Se ninguém tivesse consciência, se eu não tivesse consciência e ninguém no mundo tivesse consciência, o mundo continuaria existindo perfeitamente bem. A consciência é uma intrusa aí. E por que ela existe? Ela não tem nenhum valor evolucionário. Ela não tem nenhum valor para a nossa evolução. A gente teria evoluído do mesmo jeito, a gente teria chegado onde chegou do mesmo jeito, sem consciência nenhuma. A consciência não é determinante no nosso fator evolutivo. Então, para que ela existe? Por que eu tenho essa noção de que eu existo e sofro e penso? O mundo viveria tranquilamente sem consciência. Vai ter link também aí na descrição de vídeos sobre isso, que eu acho muito interessante. E o terceiro problema não é tão científico, é mais subjetivo, que é a questão das pessoas que investigam sobre o eu e sobre a consciência. Por exemplo, você, por exemplo, eu. Quanto mais você investiga sobre o eu, menos você encontra. E sempre que você encontra algo que você acha que aquele é o eu, você descobre que ele dissolve, ele desaparece. Então você começa a ver que esse eu que toma decisões não está em lugar nenhum. Sempre que você começa a procurar por ele, ele some e você não consegue encontrar ele em lugar nenhum. Eu já procurei em tudo. Cadê o eu? Onde está o eu? Está no dedinho? Está no cérebro? Está no peito? Está no intestino? Cadê? Que é uma coisa natural que acontece com todo mundo que investiga a natureza do ser. Cadê o eu? Onde está esse eu que me causava tanto sofrimento? Depois de muito investigar, você percebe que não existe um eu independente aí. Existe o pensamento eu, mas não existe quem pensa esse pensamento. Eu vou repetir. Existe o pensamento eu, que surge, que acha que é o autor das coisas, mas não existe o eu que pensa esse pensamento. O pensamento eu existe, mas não existe o eu que pensa esse pensamento. Tudo que existe é esse senso de presença que observa tudo. Essa consciência ativa que está observando tudo o que acontece. Sua vigília, seu sono profundo, ou até mesmo seus outros estados, como por exemplo a morte e o bardo.
Em outro vídeo eu vou falar também sobre o bardo, tá? Do bardo do Todol, dos livros tibetanos dos mortos, que é muito interessante. Mas em outro vídeo eu falo disso. Existe essa consciência ativa que está observando todos os seus estados de consciência, que é a testemunha. Mas a testemunha é autora de alguma coisa? Ela toma alguma decisão? Se eu te estendesse as mãos e eu tivesse aqui um chocolate preto e um chocolate branco, e falasse qual dos dois você quer, você ia escolher um dos dois, e depois o seu ego ia vir e falar, fui eu que decidi, fui eu que escolhi. Por exemplo, o chocolate preto. Mas quem foi que realmente decidiu? Quem foi que escolheu o chocolate preto ao invés do branco? Foi a sua memória. De novo a gente toca no assunto da memória. Foi a memória. A memória fez a decisão. E por que a memória fez essa decisão? Porque em algum dia no passado ela fez essa decisão e agora ela sabe que ela prefere o chocolate preto ao invés do branco. Algum dia ela provou o chocolate branco, ou algum dia ela nunca provou, não foi com a cara, alguma coisa aconteceu que fez ela tomar essa decisão no momento presente. E isso se encaixa em todas as decisões. Eu vou seguir reto nessa rua ou eu vou pela esquerda? Ou eu vou pela direita? A decisão vai ser baseada em alguma decisão anterior que você já tomou. E essa decisão anterior remete a outra decisão anterior, que remete a outra decisão anterior, que remete a outra decisão anterior, e vai chegar num ancestral em comum aí, que era um micróbio de 60 milhões de anos atrás. Então, até mesmo nessa escolha, você quer um chocolate preto ou um chocolate branco? Eu quero chocolate preto. Por que você escolheu isso? Porque quando eu era criança, meu pai me deu um ovo de Páscoa branco e um preto, e eu não gostei muito do branco. Por que seu pai te deu o ovo de Páscoa preto e branco? Porque o pai dele nunca deu ovo de Páscoa pra ele, e ele achava que os filhos deveriam ter um ovo de Páscoa. Por que o pai dele nunca deu um ovo de Páscoa pra ele? Porque o pai do pai dele era um cabuto que vivia no interior e plantava cenoura. E aí você vai remetendo a escolha para causas anteriores e você vai isso no infinito e além, né? To infinity Pra sempre. and beyond. Aquele que pensa que é o autor das ações é também o sofredor. Agora vamos pegar essa questão do livre-arbítrio e começar pelo mais simples, que é o que eu gosto de fazer. Principalmente sobre modelos de vida mais simples. Bactérias, pequenos organismos, microcélulas, elas tomam decisões ativamente, racionalmente, com consciência, ou as decisões são baseadas no ambiente externo e em reações internas? Uma bactéria, por exemplo, ela se move em direção ao alimento e foge daquilo que é perigoso, daquilo que pode matar ela. Mas existe uma consciência tomando aquela decisão? Uma célula, por exemplo. A célula, através de reações internas, ela recebe o comando se ela precisa se multiplicar, se ela precisa se movimentar, se ela precisa liberar energia, se ela precisa absorver açúcar. Baseado no que ela toma essas decisões? Em sensores que captam o ambiente externo e reações internas. Mas tem uma consciência ali na célula tomando a decisão? E você não é um aglomerado de trilhões de células que estão funcionando de maneira independente? Tudo no seu corpo funciona de maneira independente. Tudo. Eu diria que 99% do seu corpo, do seu funcionamento é automático. Você não decide como funciona a sua digestão, você não decide se o seu coração está batendo, você não decide se o seu sangue está circulando, você não decide sobre o oxigênio que circula, você não decide sobre os pensamentos que ficam acontecendo. Ah, mas a decisão é você que toma, né? Tudo acontece de maneira automática, mas é você que toma a decisão. E todo o resto? E toda a programação mental? Todo o condicionamento? E todos os hábitos? Tudo funciona automático, mas a decisão é você que toma. Isso é meio estranho, né? Voltando aos seres. A gente falou sobre as células e sobre bactérias e seres minúsculos. E planta e árvore? Ela tem livre-arbítrio? Ela só consegue crescer as raízes onde é úmido, virar em direção ao sol, se possível, e soltar os seus frutos pelo chão na esperança de que algum animalzinho coma ou de que caia no solo e ela perpetue a espécie. Que é o que todo ser faz. Perpetuar a espécie e sobreviver. E um peixe? O peixe tem livre-arbítrio? Acho que ele nem entende muito o que está acontecendo, né? Ele nasce, nada, come, é comido e foi. Uma formiga tem livre-arbítrio? Uma barata? Uma aranha? Qual que é o livre-arbítrio dos insetos? É seguir a programação deles.
O da aranha é fazer a teia, esperar as moscas grudarem nela, comer as moscas. O da mosca, coitada, ela nem percebe que ela vive o quê? 2 dias? 3 dias? 24 horas, tem gente que diz? Ou seja, o que é uma vida de 24 horas? Não dá nem tempo dela tomar decisão. Ela nasce, procria e morre. Formiga também, ela tem livre-arbítrio. A formiga, ela funciona baseado já do jeito que ela nasce. Ela pode nascer operária, ou pode nascer guerreira, ou pode nascer protegendo o formigueiro. Ela não tem muita decisão do que acontece. E ela vai seguir o rumo dela, que é buscar alimento, proteger a rainha, cuidar da manutenção do formigueiro. Por que só você, ser humano, tem livre-arbítrio? Esse carinha aqui, ele toma decisões? Ele tem livre-arbítrio? Vamos testar. Gato, não é pra você arranhar o sofá da sala. Olha a cara dele de quem entendeu. Daqui 10 minutos ele tá lá arranhando o sofá da sala. O que significa isso? Que ele não tem o livre-arbítrio de decidir não arranhar as coisas, de não sair por aí caçando mosquito, de não ficar miando pedindo comida de manhã. Faz parte da natureza dele, faz parte do instinto dele. Se ele tivesse manifestado como um cachorro, ele estaria fazendo outras coisas. Se ele tivesse manifestado como um esquilo, ele estaria subindo em árvores e comendo nozes. A consciência é a mesma. O que muda é a manifestação dela. E cada manifestação tem o seu comportamento pré-determinado. Da mesma forma que um cachorro, não importa o quão você tente explicar para ele, ele não consegue evitar a natureza dele cheirar o fiofó de outros cachorros. Faz parte da natureza dele. Não importa o quão intelectual esse cachorro seja, o quão evoluído ele seja. Ele vai latir, vai abanar o rabo, vai pedir por comida, vai rodar antes de dormir, vai fazer xixi e arranhar o chão. Faz parte do instinto dele. Tem coisas que não tem como esse tal livre-arbítrio passar por cima. Nada sendo, eu sou tudo. Tudo sou eu. Tudo é meu. Da mesma forma que basta que eu pense no movimento para que meu corpo se mova, as coisas acontecem à medida que eu penso nelas. Mas lembre-se, eu nada faço. Eu só as vejo acontecendo. Cada espécie tem sua programação já definida. E não importa o quão você acha que você tem livre-arbítrio, ou quão aquele animal acha que ele está fazendo as coisas, para uma espécie mais evoluída, a espécie menos evoluída parece ter cada vez menos livre-arbítrio. Então, pra gente, um cachorro parece ter menos livre-arbítrio. E um gato parece ter menos. E um peixe parece ter menos. E uma formiga parece ter menos. E uma planta parece ter menos. Na escala evolutiva dos seres, sempre o superior acha que o inferior tem menos livre-arbítrio. Porque quando você está um degrau acima, você consegue enxergar o condicionamento do ser que está um degrau abaixo. Mas o ser humano também não é um animal? E se existissem seres mais evoluídos que pudessem observar a gente? Isso se eles já não estiverem observando, né? Eles provavelmente falariam: tadinho, é só um humano. Ele não tem controle sobre as coisas que ele faz. Eu acabei de falar pra esse humano aqui não fornicar com a vizinha. Olha lá onde ele tá de novo. Eu falei pra esse ser humano aqui que encher a cara e fumar faz mal. Olha ele lá na balada. Eu falei pra esse ser humano que não é pra roubar do amiguinho. Mas é da natureza dele. Ele é ganancioso. Eu falei pra esse ser humano não se entupir de chocolate e gordura. Olha lá, as veias toda entupida. Então, uma espécie mais evoluída, ou alguém mais evoluído, poderia olhar e falar: perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. São só pecadores. Isso que significa pecadores. Para alguém mais evoluído, nós só somos pecadores. É da natureza do ser humano viver em expiação, viver sofrendo, viver nesse conflito. Da mesma forma que é da natureza do cachorro cheirar o fiofó do outro cachorro. Mas aí a grande questão é: quem é que está preocupado com o livre-arbítrio? Quem é que está tão preocupado se tem ou não livre-arbítrio? Se toma ou não decisões? O Brahman não está nem aí se você tem livre-arbítrio ou não. Quem está preocupado é o ego. É o ego que tem medo de não ser o autor das coisas. É o ego que morre de medo de não ser o protagonista dessa vida fantástica que ele dá tanta importância. A consciência pura não se importa se existe livre-arbítrio ou não. Quem se importa é esse ego aí que você carrega, ou ele te carrega para cima e para baixo o tempo inteiro. Ele está preocupado. Para a consciência pura, tanto faz se você toma decisão. Que decisão? Que livre-arbítrio? Ah, mas a decisão de ter comprado essa casa ou de ter arrumado esse emprego, tanto faz para
para a consciência pura, para a consciência suprema, para o Supremo. Seria como se minhas células ficassem discutindo entre elas se essa célula aqui arrumou o trabalho ideal e se essa célula aqui tomou a escolha certa e se essa célula aqui arrumou o trabalho dos sonhos deles. Tanto faz, o conjunto aqui não se importa com as células individuais. Não se importa não a nível de que o Supremo não tá nem aí. Não se importa assim, não faz diferença quando você vê o panorama todo, né? O que é a verdade? Eu não tenho nada a ver com a tristeza, com as ações, com a ilusão ou com o desejo. Eu estou em paz, livre da tristeza. Eu sou Brahman. Essa é a verdade. Eu já falei antes, e eu continuo falando, que a existência acontece de maneira espontânea. Tudo acontece de maneira espontânea. E além disso, tudo é do jeito que deveria ser, no momento que deveria ser, perfeitamente como tem que ser. E paradoxalmente, tudo isso acontece de maneira incausada. Tudo é do jeito que deveria ser, mas não tem causa para ser. Tudo simplesmente é. E funciona muito bem. As coisas só não parecem funcionar muito bem quando você começa a remoer o passado ou ficar projetando o futuro. E quem faz isso é o ego. A consciência pura, a consciência suprema, Brahman, vive no eterno presente. E no presente tá tudo ok, tá tudo perfeito, tá tudo muito bem. Agora, nesse momento presente, tudo tá ok. As coisas só não estão ok quando você fica trazendo o passado projetando o futuro. Se você não tivesse memória, como eu falei no vídeo anterior, se o seu ego não existisse, se você não tivesse memória, se não tivesse ego toda hora martelando na sua cabeça, reclamando do seu futuro, das escolhas que você fez, tudo não tá perfeito no momento presente? Então, por que você está preocupado com as escolhas que você faz? Então você vê aí as pessoas discutindo sobre política, sobre religião, sobre time de futebol, sobre coisas externas que acontecem. Não vale a pena, porque tudo é do jeito que tem que ser. Tudo é um eterno presente. E ninguém está tomando decisão nenhuma, tá? Isso aqui é tipo um filme rolando. Você está assistindo esse filme. E você continua participando no mundo. Você continua sendo um personagem no papel do mundo. Mas quando você abre mão dessa personalidade de sou eu que faço, 90% dos seus problemas vão embora. Você não tem mais que ficar se preocupando com as coisas. 90% para não falar 100%, né? É porque é difícil você atingir esse estado em que você abandona essa personalidade de sou eu que faço 100%. Mas se você conseguisse, você não tem mais problema. Não tem mais problema porque não é você que faz nada, tudo acontece de maneira automática. Ninguém faz nada, então não tem por que você ficar se preocupando com as outras pessoas. Nada tá acontecendo por motivo nenhum. Então assim, você vai se preocupar com o quê? Você só vai viver. Vive o eterno presente. Uma hora, um segundo depois do outro. Sem ninguém fazendo nada, não existe autor. É até legal e deixa a gente até mais humilde quando a gente pensa. Se você pegar pessoas externas, outras pessoas, sempre que você vê alguém fazendo uma coisa boa, você pensa, por que que eu estou manifestando isso? Por que que eu estou manifestando essa pessoa? Que bacana isso que essa pessoa está fazendo. E sempre que você vê uma pessoa fazendo alguma coisa não muito louvável, por exemplo, um criminoso, não julga, não pega e aponta o dedo na cara e fala, olha que salafrário. Pensa, por que que eu, como consciência suprema, estou manifestando isso? Por que que eu estou manifestando esse tipo de calamidade? Por que que eu estou manifestando uma outra pessoa que assassina uma outra pessoa? Por que que eu estou manifestando uma pessoa que rouba dos pobres? Por que que eu estou manifestando uma pessoa que violenta outras pessoas, que agride outras pessoas, que engana, que mente? Isso faz a gente deixar um pouquinho de lado esse eu individual e egoísta e começar a se imaginar mais como uma unidade, um todo, uma consciência suprema. Por que que você assume a responsabilidade? Assume a responsabilidade, assume a sua personalidade como Brahman. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Assume, volta para sua fonte, como eu já falei. Você é a consciência suprema. Você é tudo o que existe o tempo inteiro. Por que que você está manifestando essas outras pessoas? Essas outras pessoas têm escolha. Essas outras pessoas escolhem o que elas estão fazendo. Por que que você está manifestando isso? Isso tem importância?
Isso é importante? Vale a pena discutir com outras pessoas porque você não concorda com a visão política ou religiosa dela? Ela teve escolha na religião dela? Ela teve escolha na visão política dela? A gente vive numa época em que a gente tem um excesso de personalidades e autores de tudo, sabe? Todo mundo se acha muito importante, muito autor de tudo e cada vez mais individualista. Ninguém faz nada, ninguém é autor de nada. É até bom a gente usar isso para parar de julgar as pessoas. Ah, mas se ninguém faz nada, nada acontece, e eu sou Brahman, eu sou a consciência suprema, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não tomo decisões? Cara, você é imortal. Imortal. Você sabe o que é imortal? Imagina o que é 1 milhão de anos. Imagina o que é 1 bilhão, 1 trilhão. Você tem noção do que é imortal? Não acaba e nunca começou. Uma hora enche o saco, né? Você ser imortal. Você tomar a decisão sobre tudo. Então chega uma hora que você começa a deixar as coisas acontecerem por si só. E se você é a consciência suprema, você já sabe desde o início que essa é a maneira mais lógica, essa é a maneira mais proveitosa. Deixa as coisas acontecerem de maneira espontânea, de maneira encausada. Só assiste o desenrolar das coisas. Porque pensa, você é imortal. Eu sei que eu já falei isso, mas eu gosto de reforçar. Imortal. Você nunca morre, você nunca nasceu, você tá aí pra sempre. Pra sempre, pra sempre. O jeito mais divertido de viver é deixando as coisas acontecerem por si só. Porque se você criasse um mundo perfeitinho, em que tudo dá certo, e tudo é legal, e tudo é bacana, e talvez você já tenha feito isso, uma hora enche o saco, né? É como num vídeo do Alan Watts, eu vou colocar aqui na descrição, em que ele fala se você pudesse sonhar com um sonho que você quisesse. Você ia começar sonhando com tudo perfeito. Mas uma hora enche o saco. E enjoar. No próximo sonho você ia falar, eu quero sonhar com tudo perfeito, mas uma coisinha que me surpreenda. O que é mais surpreendente do que essa vida aqui? Que acontece o tempo inteiro de maneira espontânea e encausada. Que às vezes é boa, às vezes é ruim. E também a noção de bom e ruim só acontece pro ego, né? É que você se envolveu demais com o personagem. Você se envolveu demais com esse ego. Se envolveu tanto que você acha que você é o autor das coisas que acontecem. Mas você não é o autor de nada. As coisas simplesmente acontecem porque elas acontecem. Você é imortal, cara. Eu sei que você pode não acreditar. Você pode não acreditar nisso agora, tá? Que você é Brahman. Mas como eu sou você, e você sou eu, e todos nós, somos tudo que existe, cada um leva seu tempo. Cada um... Ninguém tem escolha de nada, então uma hora você vai entender isso. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? Sobre o fato de que você é a consciência suprema. Você pode não acreditar, mas assista. E da mesma forma que as coisas acontecem de maneira espontânea, a própria consciência está se criando o tempo inteiro de maneira interconectada. A fome invoca a comida. A dúvida invoca a resposta. A sua curiosidade invocou esse vídeo aqui. Uma coisa invoca a outra. Eu só estou fazendo esse vídeo porque você estava pesquisando sobre o assunto. E você só estava pesquisando sobre o assunto porque eu fiz esse vídeo aqui. As coisas estão interconectadas. E na verdade uma superconsciência, em que tudo acontece ao mesmo tempo num eterno presente. Então ninguém faz nada. Eu não tive nenhum trabalho de fazer esse vídeo. Tudo isso aconteceu de maneira encausada e automática. Tudo é do jeito que deveria ser e não tem ninguém fazendo nada. Para concluir, lembra que eu comecei falando sobre a inexistência do eu? Tanto cientificamente quanto de maneira indireta. Se você procurar, não existe um eu. Não existe um eu em lugar nenhum do seu corpo, não existe um eu substancial, não existe um eu de maneira subjetiva. Quanto mais você procura, menos você encontra esse eu, esse centro. Onde está o eu? Se não existe o eu para início de conversa, a questão do livre-arbítrio é infundada, não tem importância. Não existe o eu que toma decisões. Se não existe o eu que toma decisões, para que você está preocupado com as decisões? Para que você está preocupado com o livre-arbítrio? Se esse eu que está preocupado não existe, o ego é só uma ilusão temporária. Então a questão do livre-arbítrio só preocupa o ego. Brahman, que é imortal, que está aí para sempre, vivendo para sempre, não está preocupado com o livre-arbítrio. Só está assistindo por trilhões e bilhões de telas diferentes, que são os nossos olhos, né? É um super filme tridimensional, cósmico que está rolando. Ou seja, o eu não existe. O eu individual não existe. Então a questão se o livre-arbítrio existe ou não é infundada.
Para de se preocupar com isso que você vai sofrer menos. Quer dizer, o seu ego vai sofrer porque você nunca sofreu. Você não sofre nunca. Quem é você? Lembra? Volta para a fonte. A fonte sofre. A fonte toma decisões. Quem é você? O universo está cheio de ação, mas não existe nenhum ator. Existem inúmeras pessoas, pequenas, grandes e muito grandes, que através da identificação imaginam-se a si mesmas agindo. Mas isso não muda o fato de que o mundo da ação é um todo único, no qual tudo depende e afeta tudo. As estrelas nos afetam profundamente e nós afetamos as estrelas. Dê um passo atrás do agir para a consciência. Deixe a ação para o corpo e mente. É o seu domínio. Permaneça como pura testemunha, até mesmo testemunhar, se dissolva no Supremo.